Orando a palavra, uma chave poderosa que eu aprendi com um grande homem de Deus para destravar sua vida espiritual. Por que orar a palavra? Nós oramos a palavra porque Deus diz em Jeremias 1,12 que Ele vela para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Glórias a Deus. Nós oramos a palavra de Deus porque é o que há de mais poderoso no universo, são as suas promessas para a vida de cada um dos crentes que andam em obediência. E quando nós relembramos as suas promessas, Deus é fiel para cumpri-la. Deus não volta atrás em suas promessas, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. A Bíblia também diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal e não sabemos como pedir. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, todas as vezes que a gente está orando a própria palavra de Deus, e claro, estamos andando em obediência, nós estamos orando seguindo a própria vontade de Deus. Glórias a Deus por essa chave. Então, a oração de hoje vai ser a oração perdoando outros. Você sabe como fazer essa oração? Pois eu vou te ensinar. Lembrando que a oração completa estará no canal. Não deixe de fazer essas orações. São muito importantes e você vai aprender a orar depois sozinho. Glórias a Deus. A oração de perdão. Somente para aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e são salvos. Você pode ministrar a si mesmo com esta oração ou pedir para alguém ministrar a segunda parte para você. Ou você pode ministrar a outra pessoa, guiando-a para repetir a primeira parte depois de você. Em Mateus 6, 14 e 15, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Resumo. 1. Perdoe especificamente com a sua vontade. 2. Abençoe a pessoa. Cancele a dívida. Corte amarras na alma. 3. Renuncie emoções negativas. A pessoa ministrando a você, então irá 1. Quebrar julgos, mesmo das emoções renunciadas. 2. Cancelar direitos do inimigo. 3. Comandar quaisquer espíritos malignos para sair em nome do Senhor Jesus, porque eles estão lá por causa dos direitos que agora estão cancelados, por causa da base. Lembrando que os espíritos malignos só saem se forem expulsos no nome poderoso do Senhor Jesus. 4. Impor as mãos sobre você mesmo e pedir a Deus para enchê-lo com a sua presença, com o seu espírito. Vamos à oração de perdão. Pai Celestial, eu quero que Jesus seja Senhor de todas as áreas da minha vida. Eu perdoo, aí você vai citar o nome. Eu vou citar o nome da minha filha, porque ela ficou 2 meses sem falar comigo e Jesus venceu essa luta por mim. Eu entreguei a minha luta para Ele e Ele venceu por mim. Eu perdoo a minha filha, Rafaela, não somente com as minhas emoções, mas com a minha vontade, em obediência à Tua palavra, conforme diz Mateus 6, 14, 15, Efésios 4, 26, Mateus 18, 32, 35, Efésios 4, 32. Eu quero ser livre e curada, então eu perdoo a minha filha. Você deve mencionar especificamente o porquê está perdoando a pessoa.
conforme o Espírito Santo traz à sua memória. Eu perdoo a minha filha por ela ter me renegado como mãe e por ela ter me destratado e ter ficado sem falar comigo. Eu a abençoo no nome poderoso do Senhor Jesus, como diz Mateus 5,44. Mesmo se ela me desse R$1 milhão, não poderia pagar ou compensar pelo mal e machucado que ela me causou. Então eu cancelo a dívida dela, conforme diz Efésios 4:31, Mateus 18:32-35. No nome do Senhor Jesus, eu corto todas as amarras na alma, as amarras emocionais, as raízes de iniquidades que não são de Deus, com a minha filha Rafaela. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu renuncio todas as emoções negativas que eu senti contra ela, de ofensa, e após aqui vão algumas possibilidades. A rejeição, medo de rejeição, autorrejeição, raiva, auto-ódio, inferioridade, insegurança, sentimento de desvalorização, culpa, falsa culpa, condenação, apatia, mentalidade de vítima, autocomiseração. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu renuncio todo medo, medo de violência, pânico, choque, sentimento de abandono, desencorajamento, desespero, tristeza, amargura, frustração, pesar, vergonha, humilhação, desamparo, depressão, solidão, dor e o desejo de morrer. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu renuncio toda a raiva e ódio que eu senti em relação à minha filha, ouvindo dela. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu renuncio a amargura, ressentimento, a rebeldia e o ódio por parte dela e de qualquer outra pessoa que tenha me rejeitado, me humilhado. O sentimento de ser enganado e traído, desapontado, sentimento de injustiça, necessidade de vingança, e eu renuncio e rejeito o julgamento de todas as pessoas que ela comentou sobre a minha vida e o que disseram por mim. Eu as perdoo também e as abençoo no nome poderoso do Senhor Jesus. A pessoa ministrada, como diz em Isaías 58:6, no nome poderoso do Senhor Jesus, eu quebro todo o jugo na vida da minha filha, formado dessa ofensa e falta de perdão. Nomeie cada jugo de acordo com as emoções renunciadas. Exemplo, eu quebro o jugo de rejeição e medo no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu declaro que todos os direitos que o inimigo e quaisquer espíritos malignos, demônios, têm tido na vida da minha filha por causa dessa ofensa e falta de perdão, estão cancelados, como diz na palavra de Deus em Efésios 4:26-27. Em Lucas 10:19 e Marcos 16:17, eu ordeno a quaisquer espíritos malignos, demônios, que estão na vida dela por causa desses direitos, que a deixem agora. No nome do Senhor Jesus, eu amarro todo espírito de rebelião, todo espírito de mentira, todo espírito de rejeição, todo espírito de contenda e todo espírito de confusão. Agora, Senhor, encha minha filha com a tua presença e teu amor e cure o seu coração.
Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, enquanto mãe, mais uma vez. Me transforma para que eu possa ser a mãe que o Senhor gostaria que eu fosse. Eu não consigo fazer isso sozinha, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, eu serei transformada à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Nos una com a união do Teu Espírito, que na nossa casa reine Jesus, que Ele seja o homem do nosso lar, que Ele seja o mestre do nosso lar, que Ele seja o dono dos nossos corações e das nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela Tua palavra, te glorifico e te louvo para sempre e para sempre. Amém.